Levítico 26, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo de número 26, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem de escultura, nem estátua. Não poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos diante dela. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Versículo 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas até a época da plantação. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Versículo 6. Darei paz na terra, e dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Versículo 7. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós e vos farei frutificar, vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Versículo 10. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançareis fora a velha para dar lugar à nova. Porei a minha habitação no meio de vós, e a minha alma não vos rejeitará. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrarei as traves dos vossos jugos, e vos fiz andar, quebrei as traves do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, é um Deus, como diz Jeremias 1,12, um Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Amém? A palavra de Deus, ela é tudo o que eu e você precisamos para desfrutarmos de toda a vida abundante que Cristo já preparou para nós. O autor de Levíticos, Moisés, escrevendo Levíticos, ele, aqui no capítulo 26, é um dos mais ricos em lição sobre relacionamento com Deus e seu povo. É um dos textos que tem uma maior profundidade e riqueza, que traz esse relacionamento, porque aqui o Senhor mostra duas estradas possíveis: a da obediência, que leva à bênção e abundância, e a da desobediência, que conduz à escassez e o sofrimento. Alguém aqui quer sofrimento, quer escassez? Glória a Deus por isso. Que bom que ninguém disse amém. Então, assim, quer dizer que todo mundo está ligado no que está falando, né? O pior é quando alguém grita amém. Ô, irmão, não queira tristeza e escassez, não. Mas nós queremos bonança, nós queremos bênção, nós queremos abundância. Amém? Glória a Deus. E é o que Deus tem para nós. Você olha de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar um Deus que tem prazer no sofrimento dos seus. Desde o princípio da criação, quando Deus coloca o homem lá no jardim do Éden, primeiro Deus estruturou. Primeiro Deus plantou o jardim e depois colocou o homem para cuidar do jardim. Não foi o homem quem plantou o jardim, foi Deus quem plantou. E quando o homem entrou no jardim, já havia tudo o que ele precisava para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Havia abundância para ele no jardim. E é interessante porque Deus faz o homem no 6º dia, e no primeiro dia útil do homem, que é o 7º dia, Deus descansa, e o homem vai descansar com Deus, né? Então desfruta de paz e segurança, um lugar de habitação, um lugar seguro, e esse é o Deus ao qual nós servimos. E aqui em Levíticos 26, Deus vem trazendo justamente isso, esses dois caminhos, essas duas direções que nós temos como opção para as nossas vidas, para que tomemos uma decisão e façamos uma escolha. Mas o foco de Deus não é ameaçar, e sim é garantir.
O propósito de Deus, quando Deus fala por meio de Moisés, essa palavra direcionada ao povo de Israel, que cabe para nós hoje, não é para pôr medo ou diante deles uma ameaça. Olha, cuidado o caminho que você vai, porque senão eu vou. Não. Não é isso, mas Deus está querendo colocar diante de nós a garantia de que eu e vocês, filhos do Deus vivos, servos do Deus Altíssimo, possamos desfrutar de toda a bondade, benignidade e fidelidade dele para conosco. A preocupação de Deus comigo e com você é que nós possamos viver uma vida onde possamos glorificar a esse Deus por meio daquilo que nós, do cuidado dele nas nossas vidas, por meio daquilo que nós vivamos diante da presença dele. Então Deus não está colocando uma ameaça, mas sim Ele está colocando uma garantia. Se vocês andarem nos meus estatutos, eu abençoarei vocês. Hoje o mundo inteiro busca paz, prosperidade, sucesso, satisfação, mas a verdade é que poucos percebem que essas recompensas são frutos da permanência na palavra de Deus. E aqui já começa o ponto central da nossa mensagem, que o que Deus está falando por meio de Moisés, quando Moisés escreve essa passagem, Levítico 26, é que se eu e você quisermos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas, nós precisamos simplesmente aprender a permanecer na palavra dele. A permanência naquilo que Deus diz nos leva a desfrutarmos do melhor de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, é algo que você não imagina, é algo que você ainda não consegue enxergar, é algo que, por mais que o seu coração possa sonhar, ele não consegue mensurar. De tamanha é a bondade de Deus para conosco. Mas para que nós possamos desfrutar disso, precisamos aprender a obedecer e a andar, a permanecer na palavra do Senhor. Para que possamos desfrutar das bênçãos do Senhor, precisamos permanecer, porque tudo que o ser humano deseja, sabe, paz interior, provisão, proteção, propósito e presença de Deus é encontrado simplesmente em andar e obedecer a palavra de Deus. Andar e obedecer a palavra de Deus. Diz o versículo 3 de Levítico 26 assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos. Se você hoje escolher andar, se andares nos meus estatutos, darei a vossa chuva a seu tempo, Deus promete provisão, fartura, a terra vai produzir o suficiente, o trabalho do povo seria frutífero. Olha só, preste atenção aqui. Quantas vezes, por mais que nós nos esforçamos para produzirmos frutos, o nosso trabalho é infrutífero. Quantas vezes, por mais que nós tentamos, sabe, produzir riquezas com os nossos empenhos, com a nossa dedicação, sabe, às vezes trabalhando de sol a sol, afinco, com uma oportunidade ímpar nas mãos, como costumo dizer, né? Um negócio da China, que é um negócio único, e nós não conseguimos prosperar da maneira como nós almejamos. Porque a prosperidade do povo de Deus está nas mãos de Deus. A prosperidade da humanidade, é todo aquele que quiser, está nas mãos de Deus. E para desfrutarmos disso, nós precisamos entender que o que Deus está colocando diante de nós é algo para nos levar a vivermos aquilo que nós buscamos. Porque como ele disse lá em Jeremias 29:11, ele diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para quê? Para vos dar o fim que desejais. Para vos dar o fim que desejais. É interessante porque Deus está falando por meio de Jeremias em um tempo que o povo está sendo levado cativo para a Babilônia. E a ordem de Deus para o povo de Deus é:
deixe ser levado para a Babilônia. Lá na Babilônia, lá na terra dos seus inimigos, daqueles que te maltratam e destroem os seus bens e as suas casas e matam os seus, lá você vai trabalhar pela prosperidade, pelo avanço da Babilônia. Lá você vai construir casa, casar-se, constituir família, e lá eu vou te abençoar, porque só depois de 70 anos eu restituirei. Mas era Deus quem sabia o propósito e o plano que ele tinha para fazer. E quando nós vemos Esdras e Neemias, quando o povo está retornando, nós vemos ali Deus restaurando Jerusalém, Deus restaurando o templo, e ele fala por meio do profeta que a glória dessa casa que estava sendo construída novamente, dessa segunda casa, seria maior do que a da primeira, porque dele é a prata e o ouro, e ele estava movendo as nações para que todas as riquezas fossem direcionadas para o seu povo, para que eles pudessem ser reestabelecidos, reestruturados. O que Deus estava fazendo? Simplesmente levando o povo pelo caminho que o coração deles inclinou e os levou, para trazer eles novamente ao concerto em sua presença. Porque para que Deus possa fazer com que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, nós precisamos nos atentar à primeira parte do versículo 3. Se andardes, é uma condição que Deus coloca. Se andardes, se você decidir obedecer à lei de Deus, andar segundo a palavra de Deus, ele diz: eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do seu campo o seu fruto, a debulha se estenderá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas até a época da plantação. Comereis o vosso pão e a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Bonança, prosperidade. Quando uma coisa estiver chegando ao fim, já vai ter outra para você desfrutar. Sabe, quando vamos trazer para os dias atuais, que ninguém aqui é agricultor, né? Todo mundo aqui trabalha só com o dinheiro mesmo, né? Serviço e etc. Enfim, quando o dinheiro do salário da quinzena ou do mês estiver começando a querer findar, Deus já enviará outro salário para que não falte nada na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Quando, sabe, o dinheiro de uma produção, de um serviço prestado estiver chegando ao fim, Deus enviará outro para que aquele não aconteça de acabar e você fique sem, para que sempre haja abundância na sua vida. Mas isso só pode acontecer se você andar na palavra de Deus. Queridos, é algo tão simples. É algo tão simples. Só que, naturalmente, nós somos tendenciosos a nos esforçarmos para obtermos. É difícil para nós olhar para a palavra de Deus e falar: bem, Deus, o Senhor disse, então eu vou obedecer a tua palavra, vou fazer a tua vontade e vou esperar no Senhor. Porque convenhamos, esperar não é fácil. Esperar não é bom. Você sai aí, vai lá na casa lotérica num dia de pagamento, aquela fila imensa, sabe? Tem gente que chega lá na boca do caixa com 10, 20 contas para pagar e mais umas 15 transações para fazer ali, sabe? E você fala: meu Deus, eu tenho mais o que fazer, eu não posso perder tempo nessa fila. Nossa, que agonia que me dá quando eu tenho que ir pegar alguma fila. Por isso que hoje eu uso quase tudo digital, para facilitar, porque é rapidão. E quando a internet trava 5 segundos, já dá raiva. Ô, meu pai, esse trem não anda. Porque as coisas hoje são aceleradas. Então, para nós, o esperar é pior ainda. É pior ainda, por causa da estação que nós vivemos, dos tempos que nós vivemos. Mas o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e atendeu a minha súplica. Mas o salmista teve que esperar no Senhor. Teve que esperar. E o permanecer, o escolher andar na palavra do Senhor, é você não agir na força do seu próprio braço, é você descansar o seu coração no Senhor e permitir que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para cada um de nós. É aquilo que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, vai ficar estressado, nervoso, com raiva, angustiado, aflito, com medo, desesperado. É isso? Descansará. A presença de Deus é lugar de descanso.
A presença de Deus é o lugar onde nós encontramos refrigério para as nossas almas. É por isso que Davi escreve o Salmo 23, falando que ele nos guia aos pastos verdejantes e nos leva às fontes de águas tranquilas. Não é águas agitadas, não é águas tranquilas. É lugar de refrigério, é lugar de pastagem, é lugar de alimentação, de prosperidade, de bênção para as nossas vidas. Mas é se ouvires e andares segundo a palavra dele, segundo a direção dele. E quantas vezes Deus fala conosco? Quantas palavras nós já temos recebido da parte do Senhor e muitas vezes não temos dado a atenção para aquilo que ele diz para nós. Quantas vezes o Senhor nos chama a atenção, nos chama, ao conserto, nos chama ao arrependimento e nós endurecemos o coração, endurecemos a cerviz para lhe obedecer. Quantas vezes Deus nos leva, a caminhos e nós não queremos andar naqueles caminhos porque nós achamos que há caminhos melhores do que aqueles que Deus está nos direcionando. 2018 nós passamos um conflito porque queríamos ir para Portugal, para a Europa, e Deus falava, vai para Aragaças. Falei, Deus, acho que Lisboa é melhor que Aragaças. Eu acho que lá, Senhor, até para o futuro da minha filha, você já pensou numa escola europeia e tudo mais? Oh, glória! Mas Deus falava, Aragaças, Aragaças. E nós obedecemos, estamos no melhor lugar que poderíamos estar, porque Aragaças é a terra que mana leite e mel. Aragaças é a terra onde há a bênção do Senhor, porque a presença de Deus habita sobre mim, nós estamos aqui, aonde nós estivemos, por causa da bênção do Senhor, por causa da presença do Senhor, é o lugar abençoado para nós, é a nossa terra que mana leite e mel. É a nossa terra onde mana leite e mel. Mas para isso nós precisamos ter o cuidado de examinarmos a vontade dele e andarmos em conformidade com aquilo que ele tem para nós. Quando vivemos pela palavra, nós não trabalhamos em vão. Nós não nos desgastamos correndo de um lado para o outro, aquela labuta que você nem dorme direito à noite. Meu pai, eu preciso achar uma saída, eu preciso achar uma... Não. Quando você segue a direção, a instrução da palavra de Deus, você descansa o seu coração, você deita e logo dorme, acorda porque o Senhor te levanta, deita em paz e segurança e acorda tranquilo, sabendo que o seu Redentor vive, que ele não se esqueceu de você, que ele não te deixou e nem te desamparou e trará para você, ele trará para a sua vida um direcionamento e uma saída. Mas para isso precisamos andar, vivemos segundo a palavra. O Senhor abençoa nosso esforço, nossa família e nossas finanças. É o que Ele está dizendo aqui, quando andamos segundo a sua palavra. A obediência traz uma colheita que o mundo não pode oferecer. Queridos, cuidado, porque muitas vezes você está fundamentado na sua razão e não na palavra de Deus. Muitas vezes você está fundamentado na sua capacidade e não naquilo que Deus está te direcionando. Precisamos ter o cuidado de buscar em Deus, saber em Deus qual é a vontade dEle, qual a direção dEle para as nossas vidas. A cada dia, a cada instante, a cada manhã. Por isso precisamos ter o hábito de meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso precisamos ter o hábito de ter uma vida constante de oração, clamando ao Senhor, Pai, revela a mim o que está no teu coração. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele quer revelar a nós, Ele quer mostrar a nós, Ele quer nos direcionar por caminhos novos, por direções novas, mas nós precisamos ir a Ele e buscar nele. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Há um bom depósito para nós. Tudo que eu e você precisarmos, nós temos em Cristo, porque quando Cristo completou a sua missão aqui na terra e lá na cruz, Ele deu seu último suspiro, Ele declarou, está consumado, obra completa, tudo realizado, plano perfeito, não tem uma falha, não tem uma falta, todas as engrenagens do lugar, para que todo aquele que nele crê, possa receber vida eterna, possa desfrutar de vida abundante, possa ter paz, possa
possa ter alegria, possa ter proteção, possa ter saúde, possa ter todo o cuidado de Deus sobre a sua vida. Mas para isso precisamos aprender a andar sobre a palavra do Senhor. Tiago 1,17 diz assim: todo presente bom e perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Todo presente bom e perfeito vem do alto. Não tem presente bom e perfeito que possa vir da terra, tão bom e perfeito quanto que vem do alto. Às vezes nós estamos negociando, nós estamos trocando o presente do alto pelos presentes terrenos. Nós estamos trocando os presentes eternos, os presentes divinos, pelos presentes terrenos, por não andarmos em fidelidade com a palavra de Deus. Coisas simples, coisas pequenas, que não são as coisas grandes que nós praticamos que nos impede de desfrutarmos as bênçãos do Senhor. Porque as coisas grandes são visíveis aos olhos de todos e nós somos temerosos da condenação, da acusação, do que vão pensar, do que vão falar. Mas como diz a palavra do Senhor, são as pequenas raposinhas que destroem a vinha, ou seja, são coisas pequenas que vai minando a nossa vida e o nosso coração e vai nos tirando do centro da perfeita vontade de Deus. É o que Deus estava falando para o seu povo: se andardes nos meus estatutos, se vocês permanecerem na minha palavra. O que ele disse para Josué, quando Josué vai assumir o comando da nação de Israel para substituir Moisés? Deus fala: Josué, seja forte e corajoso, medita no livro dessa lei de dia e de noite, que não aparte da tua boca o livro dessa lei, para que você possa ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer. A palavra de Deus na sua mente, no seu coração e nos seus lábios, declarando, confessando, sempre falando, porque Romanos 10,10 diz: com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Ou seja, quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, quando nós estamos embasados na palavra de Deus, a nossa boca está em conformidade com aquilo que Deus diz. Nós não estamos declarando as coisas em conformidade com aquilo que nós sentimos, com aquilo que os nossos olhos veem, ou com aquilo que dizem a nosso respeito. Mas nós estamos declarando aquilo que Deus diz em sua palavra. Foi a orientação de Deus para Josué: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Confesse, declare, esteja sempre falando que Deus já entregou a terra, que os gigantes, que as muralhas, que os exércitos poderosos todos serão vencidos, serão entregues em suas mãos. Continue declarando que Deus já concedeu a vitória contra todos os inimigos para vocês. E assim Josué avançou e conquistou. Quem deu a vitória a Josué? Foi a sua espada? Não. Foi o próprio Deus que lhe confiou, foi o próprio Deus que lhe entregou. Um dia Deus parou o sol e a lua só para que Josué conseguisse destruir todos os inimigos. Um dia Deus envia pedras de fogo do céu para poder abater os inimigos, para fazer com que todo Israel pudesse ser vitorioso diante do comando de Josué. Por quê? Josué não apartou o livro dessa lei da sua boca. Estava sempre constante ali na palavra do Senhor. E a promessa de Deus para nós é justamente isso: eu vou te fazer próspero, eu vou te abençoar, eu vou te dar fartura, não vai faltar nada. Eu vou fazer com que haja provisão abundante na sua casa. Mas ele também diz, versículos 6-8, ele diz assim: darei a paz à terra, dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe, farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 1000. Os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Deus promete a paz e a proteção sobre as nossas vidas. Mas quantas vezes estamos inseguros diante das situações? Darei paz à vossa terra, vocês dormirão sem que ninguém os atemorize. Alguém já perdeu alguma noite de sono por causa de problema? A Bíblia diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Qual é a diferença da paz de Deus para a paz do mundo? A paz do mundo, ela depende de circunstâncias favoráveis. Se você quer paz na finança, humanamente, naturalmente, falando com os padrões do mundo,
você precisa ter uma conta abastada. Sabe, sem aquele perigo que houve há muito tempo atrás, de o dinheiro sumir da conta. Sem esse risco. Aí você tem segurança. Não, se der errado aqui, eu tenho dinheiro para resolver a situação. Essa é a paz do mundo. A paz do mundo, para deitar e dormir tranquilo, você tem que ter muros altos, cerca elétrica, câmeras de segurança, alarmes, e ainda mais aquele guarda noturno e tudo mais, para você deitar em paz e dormir tranquilo. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Cristo é aquela paz que mesmo em meio à guerra, você está tranquilo. É o que o salmista declara no Salmo 91, se eu não me engano, no verso 7, ele diz: pode 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. O que ele está falando? Em meio a toda a tempestade, a tribulação, em meio a todo o problema, eu estou em paz e em segurança, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou descansado à sombra do Onipotente. É a paz que Deus tem para nós. Então, quando nós decidimos andar segundo a palavra de Deus e obedecer a palavra do Senhor, Ele nos coloca nesse lugar de paz. Eu não sei o que vai ser do amanhã, eu não sei como resolver a situação que eu estou enfrentando, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Deus é comigo, Ele é por mim e Ele trará a saída, a solução, a direção, a resposta. E eu estou em paz por causa do meu Deus. Não porque eu sei o que eu vou fazer, ou porque eu tenho a segurança daquilo que eu estou fazendo. Às vezes, nós fazemos coisas que nós nem sabemos aonde estamos indo. Só estamos vendo a provisão e o cuidado e a proteção de Deus. Mas, por ser direção de Deus, nós podemos estar tranquilos. E Deus fala, olha, vocês vão estar seguros. Deus promete paz e segurança. Darei paz na terra. É interessante porque Deus diz assim, versículo de número 6, ele diz, darei a paz na terra e dormireis seguros sem que ninguém vos perturbe, farei desaparecer da terra os animais nocivos e pela vossa terra não passará espada. Olha só, pela vossa terra não passará espada. Mas lá no versículo 7, ele diz assim, perseguirei os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. E aí eu te pergunto, vai ter espada na terra ou não vai ter? Porque ele falou no versículo 6 que não teria. Mas no versículo 7 ele falou que você vai pegar a espada e vai correr atrás do seu inimigo. Vai ter espada ou não vai ter? Vai ter espada. Só que a espada que se levantar contra você, ela não vai prosperar. A sua espada será próspera e abençoada. Você se levantará. E qual é a nossa espada? Paulo vai nos dizer que a espada é a palavra de Deus, que nós usamos contra as armas espirituais. Porque hoje a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A nossa batalha ela é espiritual. Então, o levante do inimigo, sabe, aquilo que a Bíblia diz, que toda arma forjada contra vós não vai prosperar. Sabe, quando o inimigo planeja, arma cilada, o ninho do passarinheiro, o laço do passarinheiro está armado para você, mas você está andando pela palavra de Deus, e a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você vê as armadilhas, você se desvia do mal, você se aparta do mal, você anda em obediência, em fidelidade a Deus, e a espada do inimigo não prevalece contra você. Até armam ciladas, até se levantam. É como Balaque contratando a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Sabe, vamos lá, Balaão, eu sei que aquele que você amaldiçoa será amaldiçoado, eu te dou tudo o que você quiser, toda a riqueza que você precisar, vamos lá, amaldiçoa esse povo por mim, disse Balaque a Balaão. E Balaão subiu lá e falou, vamos lá, eu vou amaldiçoar. E quando ele abriu a boca, Deus converteu o que seria maldição em bênção sobre o povo. E Balaque fica irado, como pode? Você não amaldiçoa, mas também não pode abençoar. Mas ele diz, como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Não tem como. Não tem como. Quando estamos na palavra de Deus, nós estamos debaixo da bênção do Senhor e nada pode nos fazer dano ou mal algum por causa da nossa permanência e perseverança na palavra do Senhor. Entenda, eu não estou falando que não tem problema, porque às vezes a gente confunde que o fato de o inimigo não prevalecer contra nós é como se ele não viesse contra nós. Não. Vamos ter, porque Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflição. Mas ele conclui dizendo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E aonde está a nossa vitória? A nossa vitória está naquele que nos fortalece.
A nossa vitória vem do Senhor. É Ele quem nos garante a vitória. E nele estamos seguros ao ponto de descansarmos o nosso coração e não tememos as adversidades. Não importa o que aconteça. Mas, pastor, eu não sei como resolver. Descansa o seu coração no Senhor. Espera nele, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe, esteja aguardando, perseverante, constante na promessa, na palavra. Tenha o cuidado de não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita daquilo que Deus já falou ao seu coração. Permaneça e persevera, porque é Ele quem vai fazer por você. É Ele quem vai batalhar por você. Por meio daquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa habilidade, não é por causa da nossa força, mas é por causa de confiarmos em um Deus Todo-Poderoso, descansarmos o nosso coração nele e confiarmos nele, e ele virá em nosso favor, onde Deus reina a paz verdadeira. Ele promete livrar o povo do medo, dos inimigos e da insegurança. Quem anda com Deus vive em paz, mesmo em meio à guerra. Há um descanso no coração de quem confia no Senhor e obedece a sua voz. Há um descanso. Os que confiam, os que habitam em Deus, habitam em segurança. Habitam em segurança, é o que diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansará. Mas a promessa de Deus, ela vai além de um descanso, ela vai para um crescimento do favor divino. Ela vai além de provisão, ela vai além de descanso, mas ela traz crescimento de provisão, de favor divino sobre nós, porque ele diz no versículo 9 ao 10, ele diz: eu me voltarei para vós e vos farei frutificar e vos multiplicarei. Vou fazer vocês numerosos. Queridos, e aí a gente vai lá para Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus fala: olha, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, e vocês foram enxertados em mim, e a vara que não der fruto vai ser cortado, vai ser lançado fora. E aí a gente olha para aquilo e fala: Jesus, ai, que medo de ser cortado fora do Senhor, me faz frutífero, Senhor, me faz frutificar. Sabe, ficamos apavorados com a situação. Mas entenda que Ele já falou o que Ele vai nos fazer. Ele está dizendo aqui: eu vos farei frutíferos. Eu vos farei frutíferos. Ou seja, tudo na nossa vida haverá crescimento, não só no contexto material. A prosperidade de Deus sobre nós não é apenas riqueza material. A prosperidade de Deus sobre nós é saúde, é paz, é alegria, é vida familiar, é vida conjugal abençoada, sabe? É o coração dos pais convertido aos filhos, o coração dos filhos convertido aos pais, a bênção de Deus, é a alegria do Espírito Santo no seu interior, é prazer na lei do Senhor, é satisfação de estar nos átrios do Senhor. Porque às vezes nós falamos: Deus, eu estou na tua palavra. Mas eu te pergunto, como está a sua alegria quando você ouve: hoje é quarta-feira, é dia de culto? Você fala: poxa vida, chegou dia de culto de novo, ah, meu Deus. E aí você se esquece que, faz tempo que não vem na igreja, né? Que não vem buscar a Deus. O frutificar, a bênção de Deus, quando nós permanecemos na palavra dele, a palavra dele em nós, nós temos prazer quando sabemos que é um tempo para estarmos nos átrios do Senhor. Nós temos alegria. Nós temos alegria de, sabe, quando nós encontramos alguém que fala da palavra de Deus com a gente, que alguém que fala de Deus, nós temos satisfação, nosso coração se alegra, transborda de alegria. Nós não vemos a hora de chegar o dia de irmos à casa do Senhor, de estarmos na casa do Senhor. A prova disso é Davi. Davi, ele fala: assim como a corça anseia por águas, assim é o meu coração, a minha vida, ansiando pela tua presença, pelos teus átrios. E ele diz: quando é que poderei estar na casa do Senhor novamente? Davi estava preocupado não com o seu reino, não com a perseguição do inimigo, não com os problemas que tinham se levantado contra ele. A preocupação de Davi era em estar nos átrios do Senhor, para ali o adorar, para ali o exaltar. Isso é ser frutífero, é ter, sabe,
ter o favor de Deus sobre a sua vida, o favor divino, o favor de Deus é a maior recompensa da fidelidade. Ele faz o seu povo crescer, prosperar e ser bênção onde está, como foi com Abraão. A permanência na palavra não apenas nos abençoa, ela nos torna instrumentos para abençoar os outros. A permanência na palavra, ela é algo tão poderosa, que ela abençoará a sua vida de uma forma tão profunda e intensa, que vai te levar a ser bênção na vida dos outros, dos que estão à sua volta. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz a palavra do Senhor Ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades e provações, para que, quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhe esse mesmo consolo que Deus nos deu. Quando você permanece na palavra do Senhor, Ele te abençoa, Ele te supre, Ele cuida de você, Ele traz paz ao seu coração e te torna um agente de transformação na vida dos outros. É o que diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você não anda em conformidade com o padrão do mundo. O mundo está dizendo, olha, a crise, a dificuldade, não tem esperança, não tem mais saída. Como diz o Cid lá da Era do Gelo, né? Vamos todos morrer, vamos todos morrer. Todo mundo em desespero, correndo para um lado para o outro. Aí você olha para o mundo, mas aí você volta para a palavra de Deus e você encontra esperança e saída. Você encontra resposta e solução. E aquilo muda o seu pensamento, transforma a sua mente, traz renovo para a sua visão, para o seu entendimento, traz paz ao seu coração. E aí você descansa no Senhor. Só que essa palavra de Deus não vai trazer algo só para você. Ela vai servir para aqueles que estão em desespero à sua volta. Logo você vai ver a sua casa tendo paz. E aí os seus vizinhos vão olhar para você, mas como assim? Em meia tempestade ele está em paz? Onde ele encontrou essa paz? E eles vão buscar e vão encontrar a paz que você tem, porque essa paz transbordará sobre a vida deles e logo a paz reinará. Queridos, o mundo está o caos que está, porque nós, igreja, povo de Deus, não estamos permanecendo na palavra como deveríamos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, invocar, buscar a minha presença e arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas quem que vai orar? O meu povo, que se chama pelo meu nome. Quem é povo de Deus? São aqueles que estão na palavra de Deus. Somos nós. O mundo está no caos que está, porque nós não temos permanecido na palavra dele. Nós temos sido parciais. Em partes nós permanecemos, em partes nós obedecemos, mas em partes não. Como nós falamos domingo, nós somos convenientes. Nós, quando nos convém, opa, é bênção, é prosperidade, glória, eu permaneço, eu recebo, eu me aposso, em nome de Jesus. Aí vem uma palavra de exortação. Opa, o irmão não veio hoje, era para ele essa palavra. Não era para mim, não. Não era para mim, não. Sabe? Nós recebemos o que nos convém, mas o que não nos convém, nós não aceitamos. E quando Deus fala, se você obedecer, não é parte da minha palavra, é a totalidade da minha palavra. Ah, pastor, mas são muitos mandamentos. Não, são poucos mandamentos. Amarás o Senhor, seu Deus, de toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. É só isso. É só isso que você precisa fazer. Colocar Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, e amar o próximo como a ti mesmo. É só essas duas coisas, simples, práticas e objetivas. Mas complicados de viver, né, pastor? Ainda mais amar alguns próximos, né? Tem uns próximos que dá trabalho para ser amado. Oh, Jesus! A gente tem que orar muito, falar, Senhor, me ajuda a amar o próximo de hoje. Que o próximo de amanhã está mais tranquilo, mas o de hoje está dando trabalho. Sim ou não? Não é verdade? Mas precisamos obedecer. Entenda que amar não é um sentimento. Amar não é, eu estou sentindo, nossa, eu estou morrendo de amor pelo meu próximo. Não, às vezes eu estou morrendo de raiva. Mas a Bíblia diz, ama, então eu vou ceder à raiva, ou abandonar a raiva, eu vou superar a raiva para amar com ações, com obras, não apenas de palavra.
com obras, expressões de amor, porque eu estou sentindo amor? Não, é porque Deus diz, por causa daquilo que Deus diz, eu vou obedecer, porque se eu obedecer, a recompensa é maior do que eu renunciar àquilo que Deus diz. Então, precisamos obedecer. O crescimento espiritual e a frutificação vem dessa intimidade, mas é Ele quem vai fazer. João 15,5 diz, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, dá muito fruto. E às vezes nós pensamos nos mandamentos da palavra de Deus e achamos dificuldade em permanecer, mas João capítulo 1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem que é o verbo? O verbo é a palavra, sim ou não? O verbo é a palavra. Quem que é a palavra? Quem que é a palavra que se fez carne e habitou entre os homens? Jesus. Permanecer nele e ele permanecer em você. Isso é andar na palavra, isso é obedecer na palavra e permitir que Ele seja o Senhor e conduza a sua vida. Ouvir e obedecer a sua direção. Eu entendi o que Deus disse, sim, Senhor, eu compreendi. O que eu vou fazer? Eu vou praticar, eu vou andar. Porque aquele que ouve e não pratica, não adianta dizer Senhor, Senhor. Ele mesmo diz, Jesus mesmo diz, não adianta dizer Senhor, Senhor. Então, precisamos colocar em prioridade o caminho do Senhor. Mas a promessa maior do que tudo isso é que vai haver a presença dele nas nossas vidas. E a aliança, uma aliança perpétua. Porém o meu tabernáculo, diz o versículo 11 ao 13, porém o meu tabernáculo no meio de vós, e andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vos serei o seu, e vós serei o meu povo. Essa é a maior de todas as promessas, a presença de Deus nas nossas vidas. E hoje nós temos algo maior do que aqueles dias. Porque não é a presença de Deus no meio do arraial, é a presença de Deus dentro de mim, por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós temos uma maravilhosa graça que foi liberada sobre nós e hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a habitação do Senhor. Então a presença de Deus não diz respeito a um lugar. A presença de Deus não é real nesse lugar porque está escrito ali casa de oração. Não. Não. A presença de Deus é real nesse lugar. Porque nós que carregamos a presença do Deus eterno, estamos reunidos aqui. Ela não vai permanecer aqui entre as quatro paredes quando sairmos. Porque senão teríamos que ser como os sacerdotes, entrar com a cordinha amarrada na cintura, né? Que esse caso está meio errado as coisas, meio ruim, ficar meio duro lá, não conseguir se mexer, puxa pela cordinha de volta, né? Era assim antigamente, mas hoje não. Deus habita em mim e em você. Por que Ele habita em nós? Porque fomos justificados e santificados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e foi-nos aberto o caminho para o acesso direto ao Pai. Hoje nós temos o livre acesso e temos o direito de chegarmos ousadamente à sala de onde emana a presença de Deus, de onde emana a graça e a misericórdia do Senhor. Mas para isso o que precisamos fazer? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Prioridade, reino de Deus e a justiça de Deus. Coloque em primeiro lugar nos seus dias. Tudo que você vai fazer, priorize o que Deus tem para você. Mas pastor, Deus está falando algo que eu estou olhando e não está sendo bom, mas Ele sabe o que é melhor para você. Deus está dizendo para mim não ir, e se eu for, vai ser melhor. Obedeça a voz de Deus, porque Ele sabe mais do que você. Ele conhece o seu presente, Ele sabe do seu passado, e Ele sabe do seu futuro, porque quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139, verso 16, Ele escrevia todos os dias da sua vida no seu livro. Ele sabe o propósito para o qual Ele te formou. Ele sabe o quão frágil ou o quão forte você é, porque foi Ele, com as mãos dEle, no ventre da sua mãe, que te formou. Foi Ele quem te fez. Ele sabe do material com o qual você foi feito. Então permaneça na palavra dEle, obedeça aquilo que Ele tem para você. Isso vai nos levar à realidade da obediência. Deus disse, eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Ou seja, fui eu quem te libertou, te ergui e te dei dignidade. É Ele quem faz, queridos. Pare de querer fazer. Pare de querer frutificar. Pare de querer... Não.
Simplesmente se sujeite à soberana vontade de Deus da sua vida. É o conselho que eu sempre dou aqui. Sabe, quando alguém está em luta, está em dificuldade, os mais antigos vão lembrar disso que eu sempre falo. Se você não consegue vencer, chame pelo Espírito Santo de Deus, que Ele vai te ajudar a vencer. Porque se você não consegue vencer, é porque a sua força não é o suficiente. É uma fraqueza sua, que só pode ser suprida por meio da presença do Espírito Santo de Deus. É Ele. É Ele. E Ele está dizendo, fui eu que livrei vocês. Fui eu que tirei vocês de debaixo do jugo, com mão forte do Egito. Não foram vocês que tiveram capacidade de se livrar do faraó. Mas às vezes nós, após temos sido retirados do charco de lodo, recebemos a nova vida com Cristo, aí nós começamos a andar por fé, começamos a romper, somos fortalecidos pela presença de Deus, e aí falamos, eu sou forte. Queridos, a força que há em mim e em você vem dele, é por causa da presença dele, e sem ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer, por isso é a Ele a honra e a glória e o louvor, porque tudo vem dEle e é para Ele, é para Ele, é Ele quem faz, é Ele quem faz. Então, se nós nos sujeitarmos a Ele, se nós rendemos a nossa vida a Ele, Ele fará o melhor em nosso favor. O Senhor não quer servos oprimidos, mas filhos firmes, que ande de cabeça erguida. Ele não quer aquele servo que batalhou o dia inteiro, está esgotado no final do dia e não conseguiu vencer, está lá, sabe, abatido. Como é que está? Não consegue nem falar, nem responder, mas Ele quer filhos vencedores, que descansa na sua sombra, que repousa no esconderijo do Altíssimo, de cabeça erguida, confiante que Deus peleja por ele e é Deus quem garante a vitória em favor dele. Ele quer filhos de cabeça erguida, porque a sua esperança, a sua confiança vai estar nele. A obediência à palavra, ela não vai te escravizar, mas pelo contrário, ela vai te libertar, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. E aí eu te pergunto, por que ainda você está preso em algumas coisas? Cristo já te libertou? Ou você acha que a situação que ainda te aprisiona é porque Cristo não lembrou dela lá na cruz? Sabe, não, pastor, foi muito tempo atrás, tem mais de 2000 anos. Como que Jesus poderia saber, né, que eu ia estar com esse problema? Pois é, mas eu te informo hoje que ele já sabia. E quando ele falou, está consumado, aquilo que ainda te prende hoje, ele já pagou o preço pela sua liberdade. Você está preso porque você não se sujeitou essa área da sua vida ao senhorio dele. A hora que você render totalmente o seu coração e a sua vida a ele, ou essa área da sua vida a ele, ele vai te dar liberdade, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então não há nada que possa te manter em prisão, em cadeias. Cristo te quer livre. O salmista, no Salmo 40, ele diz, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus, liberdade. Eu tenho prazer, eu não faço porque eu sou obrigado. Hoje é quarta-feira, o pastor mandou mensagem, se eu não for lá, ele vai me ligar, vai me incomodar, porque eu não fui. Vai ficar perguntando, irmão, senti sua falta no culto. Então vou lá, não, queridos. Deleito-me em fazer a tua vontade. Senhor, eu tenho prazer em estar em teus átrios. Oh, Deus, obrigado pela liberdade que nós temos. Hoje nós podemos estar de porta aberta, não precisamos nos esconder, estamos ao vivo pelo YouTube, todo mundo vendo, assistindo, não estamos nos escondendo em cavernas para cultuar o Senhor. E quando saímos daqui, não estamos correndo risco de vida, porque estamos cultuando a Deus, não. Temos a liberdade de colocar a nossa Bíblia debaixo do braço, sabe, e sair pelas ruas, e podemos cantar, e se vemos alguém, podemos falar, ei, há esperança para você, Jesus te ama, a saída, há um futuro, sabe, a salvação para você, porque temos a liberdade, mas nós não estamos gozando dessa liberdade, queridos. Entenda, é como o salmista falou, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Precisamos encontrar prazer na presença dele, precisamos encontrar prazer nos átrios do Senhor, na palavra dele. E ele diz lá no verso 12 de Levítico 26, e andarei entre vós, e vós sereis o meu povo. Tudo que o ser humano busca, paz, abundância, proteção, propósito e presença, está em permanecer na palavra de Deus.
Tudo que eu e você precisamos fazer é permanecer na palavra dele, naquilo que ele diz. Pastor, então por que orar? Para que ler a Bíblia? Para que jejuar? Para conseguir permanecer. Porque quando você lê a Bíblia, você descobre a vontade dele. Quando você ora, você entende como praticar a palavra dele. Quando você jejua, você entende, consegue, renunciar ao seu eu para permanecer na soberana vontade de Deus. Mas o segredo está em permanecer na palavra dele, em andar segundo a palavra dele. A obediência não é uma prisão, é a porta aberta para vivermos as promessas. Quem anda com Deus nunca perde nada, apenas descobre que ele é tudo. Ele é tudo. Eu já fiz essa pergunta aqui esses dias, acho que mais de uma vez, mas vale a pena perguntar novamente. Se você perdesse tudo o que você tem, e só lhe restasse Deus, você ainda seria feliz? Porque isso retrata o quão Deus é importante na sua vida, se Ele é o primeiro lugar. Lembra de Jó? Começou com os bens, dali um pouquinho os filhos, perdeu tudo, dali um pouquinho uma doença, para piorar. A doença, a mulher dele olhou para ele, Jó, deixe de ser abestado, menino. Amaldiçoe esse Deus e morra. Jó falou, não saí do ventre da minha mãe, não para lá, voltarei. Bendito seja o nome do nosso Deus, porque eu aceitei o bem que ele me deu, não vou aceitar o mal que ele está me dando. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jó ficou somente com Deus, mas Jó não se entristeceu por ter perdido tudo, mas se alegrou porque ainda havia a presença de Deus. A presença de Deus é o bem mais precioso que nós temos. Não se preocupe, ninguém vai viver a história de Jó novamente aqui, tá? Pode descansar o seu coração. É apenas para refletirmos a que nível está de prioridade Deus nas nossas vidas. Porque às vezes nós falamos Deus em primeiro lugar, mas se alguma coisa falta, nós já nos esquecemos de Deus. O estresse, a raiva, bom dia o quê? O que tem de bom? Né? Esquecemos da bondade de Deus, mas Ele é tudo em nós, Ele é tudo nas nossas vidas. Deus continua dizendo, se você andar comigo, eu cuidarei de tudo que te preocupa. Não precisamos correr atrás das bênçãos, precisamos apenas andar com um abençoador. Não precisamos correr atrás da bênção. A palavra é o solo fértil onde florescem todas as recompensas do reino. Salmo 1, verso 3, para nós encerrarmos, diz assim, ele é como uma árvore. Ele quem? Aquele que tem prazer na lei do Senhor. É como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. E as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Por que tem sucesso? Porque ama a lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus.